Sabe aquela criança que fazia tudo para ser notada e ainda assim não era? Então, ela cresceu. E hoje vive pedindo desculpa por existir, diminuindo o próprio espaço, achando que precisa se provar o tempo todo para merecer carinho. E talvez essa pessoa seja você. Quando um pai ou uma mãe rejeita um filho, às vezes com palavras, às vezes só com silêncio, com ausência, com um olhar frio, aquela criança aprende uma coisa muito cruel, que ela não é suficiente. E essa criança não fica ainda na infância, ela vai junto. Vai para a escola, vai para o trabalho, vai para o relacionamento, fica escondida lá dentro, ditando como você se enxerga, o que você aceita, quando você acha que merece. Por isso tem gente que fica em relacionamento que machuca. Por isso tem gente que conquista muito e ainda assim se sente vazia. Não é fraqueza, é uma ferida que nunca foi tratada. E o primeiro passo para tratar é entender o que aconteceu com você. E você me pergunta, por que você sabe disso? Eu sei disso porque eu vivi na pele. Cresci carregando essa rejeição sem entender o peso que ela tinha. Só fui compreender quando parei, olhei para a minha história e decidi colocar tudo isso em palavras. Escrevi um livro chamado O Menino que Foi Rejeitado, mas não para gerar pena, mas para que você se veja nele, para perceber o que você sente tem nome, tem origem e tem causa. O link está aqui na bio. Se isso tocou em algo dentro de você, então vale a pena a leitura. Entenda, você não tem medo de ser abandonado. Você tem medo de ser amado de verdade. Porque quando alguém chegou perto de você de verdade, presente, atencioso, constante, você encontrou um jeito de ir embora primeiro. Ou fez de tudo para aquela pessoa ir embora. E sabe por quê? Porque lá atrás, quando você era criança, o amor e dor vieram juntos. Quem deveria te amar te ignorou, te criticou, te abandonou ou simplesmente não soube te amar. E o seu cérebro aprendeu que amor é perigoso, que se alguém se aproxima demais, vai embora e vai doer. Mas isso foi lá atrás e você continua vivendo como se fosse hoje. Quando você entende de onde vem esse padrão, ele perde todo o poder sobre você. E você para de se sabotar, para de testar e para de se afastar de quem fica. E começa a deixar o amor pousar, a deixar o amor viver dentro de você. Se você se reconheceu aqui nesse vídeo, então salva, porque você vai precisar ouvir isso de novo. Você não destrói relacionamento porque é difícil amar. Você destrói porque não acredita que merece o que é bom. Isso acontece porque o seu sistema nervoso aprendeu uma coisa muito cedo. Coisas boas terminam. E quando alguém chega com amor real, seguro, constante, sem cobrar, você não conhece como amor. Você conhece como uma ameaça. E faz de tudo para aquilo acabar antes que doa. Eu lembro de uma época em que eu tinha alguém bom do meu lado. E eu fiz tudo para estragar. Brigava por nada, sumia, testava. Não porque eu queria perder, mas porque uma parte de mim ainda esperava ser abandonada de qualquer jeito. Então me abandonei primeiro. O que me libertou não foi encontrar a pessoa certa, foi entender que eu estava destruindo o que era bom porque no fundo eu acreditava que não merecia. E quando essa crença muda, o padrão muda com ela. Você para de fugir do que te faz bem. Se você se identificou em algum momento desse vídeo, escreve aqui abaixo, porque você não está sozinho nisso. E esse padrão pode ser quebrado. E aproveita e nos segue também para mais conteúdo como este. E se eu te dissesse que não é coincidência você sempre acabar com pessoas que te rejeitam? Existe um padrão que você carrega desde criança e ele funciona como um imã invisível, te aproximando exatamente de quem vai te machucar do jeito que você já conhece. E sabe por que isso acontece? Porque o seu sistema interno não busca o que te faz bem, ele busca o que te parece familiar. E o familiar, para muita gente, é a dor. Quando você cresceu em um ambiente onde o amor vinha em condições com que você precisava se provar para ser aceito, você aprendeu que o amor e sofrimento andam juntos. Aí você cresce, continua escolhendo exatamente isso, sem perceber. Mais do que uma questão de sorte ou azar, isso é uma ferida que ainda não foi curada.
E a ferida que não é curada continua sangrando nas escolhas que você faz, nas pessoas que você escolhe e nas situações que você aceita. Por isso não adianta só trocar de pessoa se você não entender o que está dentro de você. A próxima vai repetir o mesmo roteiro. O nome muda, o rosto muda, mas a história é sempre a mesma. A cura começa quando você decide parar de normalizar o que te machuca. Quando você olha para dentro e pergunta: por que eu fico buscando a aprovação de quem não me dá valor? Essa pergunta mudou a minha vida. E ela pode mudar a sua também. Se você quer entender de onde veio essa ferida e como ela ainda controla suas escolhas, eu escrevi um livro contando a minha própria história, não como um manual, mas como um espelho, para você se ver nele e perceber que tem saída. E o link está lá na bio. Quantos homens você conhece que estão sorrindo, mas por dentro estão gritando? A verdade é que milhares de homens estão lutando calados, porque ainda acredito que homem de verdade não sente, não chora, não fala. Mas isso é a pior mentira. Homem de verdade cuida da sua mente. Homem forte é aquele que tem coragem de pedir ajuda. Ignorar a dor não te faz mais forte. Guardar tudo não é solução. Falar, procurar ajuda, cuidar da sua saúde mental, isso sim é coragem. Você não está sozinho. Você não precisa carregar esse peso em silêncio. O suicídio ainda é uma das maiores causas de morte entre homens. O principal motivo? O silêncio. Nesse mês é o mês da saúde mental masculina. Então é hora de você quebrar esse ciclo. Então é hora de você se salvar. Se esse vídeo faz sentido para você, então curta, compartilhe e marque com um homem que você ama. Mostre que ele pode falar. E se você precisa de ajuda, clica no link da bio agora. Você merece viver leve. Você merece viver em paz. O problema é a sua falta de decisão. É duro ouvir? É, mas é a verdade. Enquanto você continuar terceirizando a culpa, jogando a responsabilidade para a agenda lotada, para os problemas, para o cansaço, vai continuar exatamente no mesmo lugar. Porque a vida não responde a quem só pensa, ela responde a quem decide. É a decisão que faz você sair do lugar. Agora é o seguinte: se você realmente quer destravar, vai ter que começar a entender que ninguém vai aparecer na sua porta com um certificado de parabéns, agora você está pronto. Sabe, esse dia ideal que você fica esperando, ele não existe. É uma invenção da sua cabeça para justificar sua paralisia. Está esperando o quê? Motivação? Energia? Inspiração? Deixa eu te contar uma coisa que dói. A motivação vem depois da ação, não antes. Quer sentir motivado? Faz alguma coisa primeiro.